Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Cruzando as Conversas no ar aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net e pelas redes sociais @RDC TV Digital em todas as plataformas. No Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de participar, de deixar o seu comentário. A sua interatividade é muito importante. Neste período de bandeira preta aqui no estado do Rio Grande do Sul, Cruzando as Conversas está adotando o modelo de participação dos nossos convidados por videoconferência, de modo a permitir maior segurança tanto para eles quanto para a nossa equipe. É uma lição, afinal de contas, o distanciamento social é necessário, principalmente quando não é obrigatória, né, a junção de pessoas. Então, se o programa pode ser feito desta forma, nós o faremos. E nós temos recebido um excelente feedback, agradecendo a todos aí que enviam as suas mensagens e manifestam a sua audiência. Lembrando que a RDC TV agora está disponível também através do canal 524 da Claro Fibra TV. Mais 6 municípios agora recebem o nosso sinal: Guaíba, Montenegro, Cachoeira do Sul, Torres, Gramado e Canela. É isso aí, a RDC ampliando fronteiras, trazendo mais gaúchos para acompanhar os temas mais importantes aqui do nosso estado e também a visão da nossa terra em relação ao restante do Brasil. Você também pode encontrar o Cruzando as Conversas no formato de podcast. É só procurar Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcast e em todos os agregadores. E você também pode acessar através do nosso site, rdctv.com.br. Você clica na aba Podcast e daí você encontra ali a íntegra, você faz o download no seu smartphone. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Começar o programa, comentário de abertura, é sobre a criação do necessário Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que foi anunciado esta semana numa reunião do presidente Jair Bolsonaro com os líderes das casas legislativas, com o Ronaldo Caiado representando os governadores das unidades federativas e também o presidente do STF, Luiz Fux. O Comitê de Combate à Pandemia, ele é aquilo que institucionalmente pode ser a solução para a falta de harmonia nas ações coordenadas que possibilitariam, talvez, uma solução mais assertiva para os problemas que nós estamos verificando e que são cada vez mais dramáticos, tendo em vista o impacto da nova cepa e do crescimento de casos antes dela, que atingiu em cheio o nosso sistema de saúde. Nós tivemos a situação da rede hospitalar em Manaus, que acabou sendo exaurida porque o primeiro grande foco de contaminação ali, e isso se espalhou rapidamente por todas as demais unidades federativas, de modo que hoje o sistema sanitário brasileiro está colapsado, seja nos estados mais pobres, seja nos estados com maior nível de desenvolvimento humano, dentre os quais o Rio Grande do Sul, que, aliás, tem um dos mais graves índices de contaminação. Lembrando que se nós fizéssemos um cálculo proporcional, se a população do Rio Grande do Sul fosse a população brasileira e nós tivéssemos esse índice de contágio, nós teríamos mais de 5 mil mortes diárias. Então, o desafio hoje é que os 3 poderes e os entes federados tomem ações conjuntas, que a guerra política, que a crispação seja arrefecida em nome da preservação dos seres humanos, dos brasileiros que estão morrendo por aí. Nós perdemos um ano em meio a conflitos, obedecendo uma agenda que é essencialmente uma agenda política. E todos têm responsabilidade nessa história. Todos devem
unir-se em nome de uma causa maior, porque o vírus, o coronavírus, ele é amoral. O coronavírus não reconhece se você é de esquerda, se você é de direita, se você acha que o Lula é inocente, se você gosta do Jair Bolsonaro, se você é a favor de mais ou menos Estado, se você é branco, se você é negro, se você é índio, se você é velho, se você é novo. Não há mais nenhum grupo de risco. Estamos todos em risco. E é fácil constatar isso. Hoje é difícil que não haja um brasileiro que não conheça alguém que pegou Covid ou alguém que não foi parar no hospital, porque, vamos lembrar, são mais de 300 mil brasileiros mortos. 3 Maracanãs lotados. Eu disse aqui, é difícil a gente imaginar o que são 300 mil pessoas mortas, então a gente se vale de recursos imagéticos. Imaginem 3 Maracanãs lotados no final da Copa de 50, com pessoas mortas. Guilherme, você está fazendo aqui ode a desgraça? Não, eu estou falando o que está acontecendo, a realidade é essa. A realidade é essa e não adianta querer esconder de forma nenhuma, tentando passar a impressão de que nós estamos num ambiente que é de resolução. Não, ainda não. O desafio desse comitê de combate à pandemia, que envolve os 3 poderes, os entes federados, é finalmente alcançar solução. E só vai alcançar solução se baixarem as armas, se pararem de empurrar a responsabilidade de um para o outro, que é o que nós estamos vendo. O governo federal passa para os estados e municípios passam para a União. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que nos inspirar nos cases no mundo que tiveram resultado melhor do que nós. E certamente a guerra política que tem calendário eleitoral não é boa conselheira. Não é boa conselheira. Até porque os políticos deveriam pensar que pessoas mortas não votam. Só pessoas vivas. Então vamos preservar a vida dos brasileiros o quanto antes nós resolvermos a questão da pandemia. Antes nós resolveremos o problema econômico. Porque quem causa a crise econômica é o vírus. O vírus é inimigo da economia e, obviamente, é inimigo dos seres humanos que são os agentes econômicos. Que o comitê possa trabalhar, que ele não seja desgastado através de atos extraoficiais. Que haja uma união verdadeira, tão poucas vezes vista na história do nosso país. Agora é hora de a gente mostrar que a gente é uma nação de verdade e não apenas um espaço geográfico na América Latina. É isso. Muito bem. O programa de hoje vai falar sobre o aspecto econômico da crise. Nós falamos muito aqui sobre o aspecto social da crise, o aspecto sanitário, mas nós não podemos deixar de prestar atenção no conjunto de pessoas que hoje estão sofrendo também do ponto de vista do mantenimento do seu sustento. Sejam eles empreendedores, empresários, pessoas que investem, que colocam as suas economias para que se gere mais riqueza e que desenvolvam a produção na sociedade, seja aquela massa, aquele contingente de brasileiros que são os trabalhadores, aqueles que botam a mão na massa e que, junto aos empreendedores, fazem com que a sociedade progrida. Pois bem, nós estamos diante de uma situação muito grave, porque no Brasil, ao contrário de muitos países que têm mais recursos, as ferramentas possíveis para que se faça paralisação na economia são muito menores. E aqui eu vou trazer um dado e me alongo um pouco pela questão informativa. Os Estados Unidos da América, e eu não quero comparar o Brasil com os Estados Unidos dizendo que nós deveríamos fazer igual, porque é impossível. Eu estou dizendo que os Estados Unidos podem, e o desafio é nós fazermos com menos, o possível.
Os Estados Unidos, vejam a diferença, a desproporção. Os Estados Unidos aprovaram no início do ano um pacote de 2 trilhões de dólares. Os americanos vão ganhar até 1.500 dólares por mês para todos os que recebem até 75 mil dólares por ano, todos. Façam 75 mil dólares vezes 5,5 para imaginar o quanto isso representaria se fosse no Brasil. Quantas pessoas que não são das classes E, D e C seriam beneficiadas? Quer dizer, é um programa de apoio que ultrapassa as fronteiras da miserabilidade, da pobreza e que envolve uma gama muito maior de pessoas, de outros níveis de renda. Aqui no Brasil, entretanto, pela questão do fôlego fiscal, e veja, ano passado foi colocado à disposição quase 1 trilhão entre benefícios, isenções, repactuação de dívidas. Esse ano, para apoio às pessoas, 44 bilhões, que vai começar a ser pago no início do próximo mês, disse hoje o presidente Jair Bolsonaro. Em torno de R$250, mas apenas para as pessoas mais pobres. Como é que ficam os pequenos empresários que foram obrigados a parar? Como é que ficam os microempreendedores individuais que tiram o seu sustento a partir do trabalho do dia, muitas vezes de bico? Porque microempreendedor individual, é importante dizer, não é empreendedor. Muitas vezes é o desempregado que precisou se formalizar. Como é que ficam essas pessoas, né, que não se enquadram naquela categoria dos mais necessitados, mas que também precisam de auxílio? Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. E para tratar desse tema, eu convidei o presidente do Sinfac do Rio Grande do Sul, meu amigo o economista Márcio Aguilar. Tudo bem, Márcio? Bem-vindo. Boa noite. Produção, temos o Márcio Aguilar? Produção? Macalossi, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite. Tudo bem, Márcio? Estou lhe ouvindo. Tudo bem? Cumprimento a você e a toda a tua qualificada audiência. Estamos vivendo, de fato, um momento difícil, 12 meses depois de startado o processo da crise pandêmica do Brasil, e tu fizeste muito bem no teu início. Nós batemos muita cabeça fazendo uma parada muito prematura, e no ano passado, quando conversávamos, eu criticava essa parada. Nós paramos a rotina empresarial, paramos a rotina da vida do ser humano, da vida em sociedade, quando nenhum caso existia nas pequenas e médias cidades do Rio Grande do Brasil. Nós fizemos uma ruptura muito grande ali, um freio muito forte, no momento em que nós poderíamos estar dando rotatividade econômica, ampliando a perspectiva de crescimento que era prevista para 2020, e por uma falta de coesão de ideias entre o poder federal, o poder municipal e o poder estadual, e uma não observância desses três entes, nós conseguimos gerar um efeito muito pesado para o endividamento público. Uma sucessão de planos aí econômicos, Pronamp, PEAC, PESE, financiamento de tributos, 1 trilhão de gasto da máquina pública, esse 1 trilhão que era a economia que iríamos fazer com 10 anos de reforma previdenciária, se postou, se colocou à disposição em um período de 12 meses para conter os efeitos, da expectativa de que, passado 12 meses, nós estaríamos aí com o processo normal de rotina. Nós tivemos uma recuperação no último trimestre, no passado, da economia. A gente fechou com um PIB decrescente de 4% e estimávamos para 2021 um PIB aí na ordem de 3% crescendo. E daqui a pouco somos todos forçados a parar, agora sim, uma crise humanitária, o que é muito ruim, é muito drástico. Agora sim era preciso fazer uma parada.
porque a comunidade médica, lamentavelmente, não tem estrutura para atender e as pessoas estão morrendo sem assistência. E nós estamos falando agora em programas de novo, reativar o programa, o próprio Pronamp, uma expectativa do governo federal, agora o auxílio emergencial na ordem de 44 bilhões, para tentar novamente conter e mitigar os efeitos da crise. Só que neste momento nós temos um cenário de devastidão, não só da vida, mas de diversas atividades econômicas. A atividade de feira, a atividade hoteleira, a atividade de shows, festas, restaurantes. O grau de nocividade e de perda de CNPJs é tão elevado, tão pesado, que hoje nós temos assim a crise humanitária levando um contingente de pessoas uma crise socioeconômica decorrente desta enorme fatalidade que absorve não só vidas como a própria economia. É necessário sobreviver dentro deste caos. É necessário buscar alternativas. E aí a gente tem que estabelecer alternativas com avaliação de números. Inflação, tendência de redução da credibilidade do empreendedor do Brasil, circunstâncias como desemprego, com o possível aumento da adimplência, provocado pela nova suspensão da rotina, um quebra-cabeça de bandeiras, um quebra-cabeça de decisões, ora provenientes do judiciário, mandando suspender a atividade, ora do governo. Enfim, a pandemia trouxe um outro cenário, que é o cenário que tu trouxeste muito bem. É aquela quebra de cabeça desordenada. E o Brasil precisa encontrar um caminho que consiga conciliar. Eu aqui nessa tribuna, o ano passado, sustentei que era muito prematuro parar naquele momento e nós iríamos pagar um preço muito caro. E por incrível que pareça, nós paramos de novo, agora por uma obrigatoriedade sistêmica. Então, a pauta ela é muito propositiva, a gente vai poder entrar um pouquinho nessa perspectiva econômica, mas eu não estou do lado daqueles que estão otimistas para o ano 2021. Creio que o ambiente das recuperações judiciais encontrará um outro acervo. Nós teremos um número de falências batendo a porta de muitos empreendedores. Nós estamos vendo que o governo não vai ter o fôlego financeiro para socorrer. E agora, neste mês de abril, muitas empresas que estavam sendo chamadas a fazer o primeiro pagamento dos programas de auxílio contratados ano passado, estão sendo orientadas a procurar o seu banco que forneceu o financiamento para postergar por 3 meses, porque este custo ele vai pertencer ao custo fixo e além de tributos, salários, obrigações ordinárias administrativas, teremos que pagar os recursos dos programas de incentivo ao micro e pequeno empreendedor. Muito bem, está a introdução do Márcio Aguilar. Vamos cumprimentar os nossos outros convidados. Vereadora e empresária Mari Pimentel, do Partido Novo, aqui em Porto Alegre. Mari, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Obrigada pelo convite, obrigada pelos Márcio e Adriano que estarão aqui compartilhando esse momento aqui, esse debate tão importante para a cidade. E ainda mais num dia como hoje, Guilherme, não sei se tu já está a par, mas nós temos o Executivo, então o Paço Municipal, colocando um programa de microcrédito em Porto Alegre. Agora vai tramitar ainda na Câmara de Vereadores, então não sei em quanto tempo demoraremos para discutir o projeto e votar. Mas é um projeto muito importante para ser entregue nos primeiros 100 dias de governo, principalmente o contexto que a gente vive hoje em Porto Alegre. É um pequeno, como eu falo, é um programa ainda pequeno, incipiente, mas eu acho que mostra aí o quão importante é a gente desburocratizar o crédito no Brasil, a gente sabe, mas agora pelo menos Porto Alegre fazendo o seu dever de casa também na política. Então, eu acho que hoje a gente vem trazendo essa informação direto da Câmara de Vereadores com otimismo perante um cenário que a gente coloca em Porto Alegre, uma visão do Executivo também, que nós precisamos estar construindo saídas
junto aos empreendedores. Eu e meu colega de bancada, o Felipe Camozato, quando começou a ser sinalizada a bandeira preta, já tivemos algumas reuniões com o secretário da Fazenda e conseguimos pleitear umas medidas, como vocês devem ter visto nas redes sociais, também na mídia, e considero que ajudou a ter um fôlego para esse período que ficamos fechados. A gente sabe que muitos dos tributos não são municipais, mas a gente viu muito forte essa vontade do executivo de estar ajudando o fluxo de caixa do empreendedor. Então a gente não quer isenção de imposto, a gente sabe que o imposto é uma construção que depois depende também dos serviços públicos, mas a gente entende que era um momento também de Porto Alegre estar dando um sinal que poderia estar colaborando com o fluxo de caixa do empreendedor que está 3 semanas fechados aqui na nossa cidade. Então, acho que foi uma construção. A gente vê agora também o governo nacional colocando uma postergação do Simples, e uma vez que o contexto nacional começou agora um lockdown e não era o que aconteceu em Porto Alegre, começou antes. Então, acho que a gente tem algumas construções que vão dar uma ajudada, mas como colocou nosso colega, a vida do empreendedor é muito mais difícil que isso. Então, eu coloco essas informações aqui na minha fala inicial e deixa eu aqui qual aspecto gostaria de estar explorando mais ao longo do programa. Muita coisa do que tu falou vai ser aproveitada, Maria. Eu estava por dentro do projeto que foi encaminhado aí pelo Executivo Municipal. Era uma das promessas do prefeito Sebastião Melo. Acho que ele foi fez muito acertadamente ao enviar, ainda mais nesse momento em que essa situação potencializa a necessidade desse tipo de iniciativa. E eu gostaria de destacar que a Mari Pimentel, ela é empresária de um ramo que é muito afetado, né, Mari? Tu é empresária do setor das barbearias, que fecham com facilidade, né, Mari? Eu mesmo, você pode ver pelo meu visual, eu estou precisando ajeitar, né, o cabelo e a barba. E vou te dizer que a gente teve um movimento recorde na segunda-feira, essa semana tá todo mundo com o cabelo assim, é uma coisa impressionante. O que não é nem bom para a saúde, né? Porque o vírus gruda. A gente tem uma série de medidas que auxiliam, a gente até já tem hoje um aparelho que a gente está testando na nossa barbearia que trabalha com ozônio, então dizem que o ozônio é muito bom para tentar, né, tirar a propagação do vírus do ambiente. Depende então eu onde. vejo que o empreendedor, ele é o... Oi? Teve uns aí que deram teorias de ozônio em certos lugares que eu não sei se era de todo positivo, mas tudo bem. Talvez no rosto ajude. Não o ozônio na utilização do paciente, sim do ambiente. Sim, do ambiente, então, do ambiente sim. A gente tem alguma série de medidas. Sim. Não do paciente, do ambiente. Isso. Então, o que eu quero dizer é que nós, empreendedores, nós vamos atrás de soluções, de inovações. A gente já está também com cabines que daí tu consegue separar os clientes, então deve estar chegando nos próximos dias. Então a gente consegue separar cada cliente por cabines. Então um empreendedor, se tu deixa ele livre para empreender, ele quer cuidar do cliente, ele quer cuidar do funcionário, e é essa visão trazer do empreendedorismo e ele tem que trazer aqui. Então, isso pouco se tem na política, muitas vezes coloca o empreendedor como vilão, se vê o empreendedor sempre como aquele grande empresário, e a gente tem que trazer que o empreendedor é o pequeno, que ele sabe que cuidando dele, cuidando da saúde do cliente dele, funcionário dele, que ele consegue ter aí sucesso e prosperidade no negócio. Então, é mais um pouco dessa consciência que eu acho importante a gente trazer aqui também, nesse debate. Como os empreendedores estão se reinventando e colocando uma série de inovações para tentar manter o ambiente trabalhando com saúde e economia juntos. Muito bem. E vamos dar as boas-vindas pela primeira vez aqui no programa ao Adriano Weimann, que é o diretor do Cine Porto Alegre. Adriano, eu pronunciei corretamente o seu sobrenome? Perfeitamente, Adriano Weimann, isso aí. Tudo bem, Adriano? Prazer recebê-lo. Boa noite. Tudo bem, Macalossi. Muito obrigado aí, em primeiro lugar, pelo convite. Fico muito honrado de estar participando aqui do teu programa e, em especial, vindo debater com pessoas tão qualificadas quanto o Márcio e a Mari. Para mim é uma grande honra estar aqui presente. Saúdo a todos e aos telespectadores. E quem diria, né, agora, um ano que nós estamos já nessa pandemia aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre especificamente, e nós vamos, nesse momento, enfrentando um momento mais grave, mais delicado, com maior número de internações, falta de leitos de UTI, óbitos constantemente acontecendo, né? Agora, infelizmente, é comum
as pessoas próximas a nós estarem, enfim, falecendo, vindo a óbito, né? Esse momento, infelizmente, chegou, e muito disso passa por quem lá atrás não cumpriu com o seu papel, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal. Quem lá atrás não se preparou para essa pandemia, esperou a pandemia passar em algum momento e não tomou medidas que hoje talvez pudessem minimizar os efeitos dessa pandemia. E aí nos vemos obrigados a estar estagnados no tempo, parece que estamos ainda em 2020, só que com consequências muito mais graves, né? Então, cabe agora, e me parece que Sebastião Melo e Ricardo Gomes estão, sim, tomando as atitudes mais adequadas dentro do possível nessas circunstâncias, porque é muito difícil estar na pele deles agora, né? Depois de todo... Opa, tivemos aí uma interrupção na fala do Adriano. Adriano, perdemos ele, produção? Produção? Alguém pode me dar retorno? Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar a nossa discussão. Daqui a pouco o Adriano volta. Vamos tentar aí reconectá-lo, deve ter caído. Aliás, começa a chover em Porto Alegre, pode ser por isso. O nosso programa de hoje, então, tratando sobre essa questão envolvendo a economia, os empregos e também o apoio financeiro do Estado aos empreendedores. O governador Eduardo Leite, hoje, anunciou uma nova iniciativa buscando trazer aí incentivos aos empreendedores, aos pequenos e médios trabalhadores. Vamos colocar no ar o vídeo? Hoje eu quero falar com um pequeno empresário que vive dificuldades por conta da pandemia. O nosso governo trabalha em todas as frentes para enfrentar e superar as consequências da doença, o que envolve não apenas melhorar a estrutura da saúde, como nós já fizemos, mas também oferecer apoio para a manutenção de negócios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, o nosso BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, garantiu mais uma importante ação dentro da parceria existente com o Banco Europeu de Investimento. É um dinheiro para ajudar na sobrevivência de pequenos negócios de vários setores da economia. Vão ser 30 milhões de reais para investimentos e capital de giro dessas empresas aqui no Rio Grande do Sul. O capital de giro é aquele dinheiro que falta no dia a dia dos negócios de muita gente, seja entre pequenas empresas ou nas empresas maiores. E nós sabemos que o faturamento das empresas está bastante prejudicado. Como o tempo para começar a pagar esse financiamento é de até 2 anos, o dono de uma pequena loja, por exemplo, vai ganhar fôlego para se organizar, para voltar a faturar e só então começar a pagar. Os juros cobrados também são baixos. Nesse momento, tudo isso é positivo, porque, infelizmente, ainda vamos atravessar muitos momentos de oscilação durante a pandemia. Outra ação importante também do BRDE está em vigor desde abril do ano passado. Ele já financiou 44,7 milhões de reais para empresas do turismo, como os hotéis, pousadas, que sofreram e que ainda sofrem muito com a restrição de circulação das pessoas. Para a produção cultural e a economia criativa, como o setor de eventos, foram financiados já 13,5 milhões de reais, auxílio que também está em vigor há quase 1 ano. O BRDE e as demais instituições do sistema financeiro do Estado, o Banrisul, o Badesul, estão com dinheiro disponível para apoiar as empresas de todos os portes, em especial as pequenas. Nós também já anunciamos uma prorrogação de prazos para o recolhimento de ICMS, justamente para aliviar o caixa das empresas. Nós sabemos que essas ações não resolvem todos os problemas das nossas empresas gaúchas, mas também fiquem sabendo que nós estamos fazendo tudo o que pode ser feito por um governo do Estado. O Rio Grande do Sul está promovendo uma abertura responsável das atividades econômicas e o nosso objetivo é oferecer alternativas para aliviar os prejuízos gerados pelas severas e necessárias restrições que tiveram que ser promovidas nas últimas semanas. Muito bem, nós tivemos uma pequena interrupção no sinal, mas nós já retornamos. Eu acho que deu para pegar a íntegra do vídeo. Qualquer coisa a gente pode reproduzir o vídeo de novo, acho que não é problema. Mas, de qualquer forma, eu vou voltar com o Adriano, que estava fazendo a sua introdução, quando de repente caiu. Adriano, para concluir, então, pode retomar o teu raciocínio. Não sei até onde foi,
Mas, então, estamos um ano após o início da pandemia, vivendo o mais grave momento dela. E aqui em Porto Alegre, nossos governantes estão com muita responsabilidade, tomando as decisões mais adequadas e corretas para o momento, lutando pelo aumento dos leitos nos hospitais e também não se esquecendo da necessidade da manutenção dos negócios abertos, né? Também o empresário precisa viver, precisa ganhar a sua vida, não adianta ficar trancado em casa e morrer de fome. Então, dentro das possibilidades, acredito que a nossa prefeitura esteja fazendo um grande trabalho nesse ano. Muito bem, o governador anunciou aí, então, esse conjunto de medidas, o prefeito também anunciou um conjunto de medidas e o presidente Jair Bolsonaro também. Eu pedi para a Ana pegar a imagem do tweet do Bolsonaro. Vamos botar no ar? A Mari tinha comentado. O governo federal anunciou adiamento do pagamento do Simples Nacional por 3 meses, de abril a junho, que poderão ser pagos nos 6 meses posteriores, agosto de 2021 a janeiro de 2022. A medida beneficiará todas as micro e pequenas empresas, bem como os MEI. Mário, eu vou começar por ti. O que tu acha desse tipo de iniciativa? E não sei se tu acompanhou aí o anúncio do governador em relação às medidas dele também de incentivo aos pequenos empreendedores. Vamos começar por esses dois, depois tu fala sobre o projeto municipal. Nós estamos com quem no ar? Mari. A Mari caiu. Tá, então, Adriano. Pode repetir, Macalossi, por favor? Sim, é que houve uma queda aqui no sinal da televisão e daí confundiu tudo. Então, vamos voltar aqui. Eu fiz uma pergunta relativa a esse tweet do presidente Jair Bolsonaro. Vamos botar no ar. De novo, Ana. Vamos lá. O governo federal anunciou adiamento do pagamento do Simples Nacional por 3 meses, que poderão ser pagos nos 6 meses posteriores. A medida beneficiará todas as micro e pequenas empresas, bem como os MEI. Adriano, tu lida com o Cine e eu acredito que tem muito trabalhador que se transforma em MEI para poder trabalhar pela falta de emprego. Tem impacto essa medida no conjunto dos trabalhadores ali? Guilherme, esse é um assunto muito interessante. Eu acho que nós estimularmos a criação de MEIs é importante, por um lado, é óbvio que é importante nós termos os microempreendedores, mas existe um outro lado por isso, que diz respeito às grandes empresas que usam as MEIs para terceirizar a sua atividade fim. E aí eu acho que, no fim, eu estou fazendo o quê? Eu só estou contratando uma MEI porque é mais barato para a empresa. E isso não acaba não trazendo nenhum benefício para a pessoa ser autônoma, ser uma microempreendedora. Aí nesse lado, não. Acho que a questão das MEIs tem que ter um certo cuidado com isso. Claro, a pessoa ser uma microempreendedora, por ter o seu pequeno negócio, buscar uma autonomia financeira, ok, isso é maravilhoso, acho que isso deve ser estimulado. É muito importante para o mercado de trabalho ter outras formas de trabalho e renda, né, do que um emprego formal, que isso hoje em dia está muito difícil e acaba sendo muito mais caro. Mas simplesmente utilizar-se do MEI como se fosse um empregado normal com fins de burlar uma legislação trabalhista, isso sim tem que ter muito cuidado. Lá no que diz respeito ao Cine, as pessoas que vão lá, via de regra, procuram um emprego formal, né, carteira assinada e tudo mais. O sistema é feito para isso, né? Inclusive, lá no Cine, o MEI pode contratar uma pessoa. No Cine, a pessoa não pode fazer a contratação, né? A MEI não pode contratar através do Cine. Se um MEI cadastra lá seu CNPJ e busca um trabalhador, ele tem seu MEI cancelado através de uma pesquisa de vagas no Cine. O sistema não permite isso, o que eu acho muito equivocado, né? Porque nós devemos facilitar a vida tanto do empresário como de quem procura pelo seu emprego. A pessoa que vai ser empregada não está preocupada se vai ser uma grande empresa ou uma MEI. O que importa para ela é estar sendo contratada, ter seu salário, ter recursos para
para a sua subsistência, da sua família, né? Então, essa questão também eu acho que é um assunto bem delicado e, ao mesmo tempo, relevante. Mari Pimentel, agora sim. Vai lá, Mari. Sobre esse tipo de iniciativa, Perfeito, desculpe, como anunciado pelo... a internet um pouquinho. Não tem problema. Como esse tipo de iniciativa anunciada pelo presidente, Mari, tu havias mencionado na tua fala inicial em relação aos MEIs, aos microempreendedores, como é que tu vê esse tipo de ação? Eu acho importantíssimo, como a gente tem a fala anterior, porque para o empreendedor, para o empregado, não existe emprego sem empresa. E esse até é uma das frases que é colocada no projeto de lei que veio do Executivo ali do Paço Municipal, que coloca, então, esse contexto, que para a gente ter emprego, a gente precisa ter empresa, e começa já a mostrar uma outra visão, porque nós temos uma visão ainda no Brasil muito grande que os empregos são provenientes do setor público, e a gente vê que não existe mais solução assim, que não é assim que a gente vai sustentar o Brasil, não é assim que a gente vai retomar a prosperidade da nossa cidade. Então, considero muito importante a gente estar trazendo esse projeto agora, de incluir que o pequeno empreendedor é quem fomenta a economia, é quem coloca também carteira assinada em funcionários, é quem começa a se estruturar para depois virar um empreendedor maior ou estar crescendo, mas é esse paradigma que nós tínhamos. E quando tu colocaste na tua fala inicial, Guilherme, com relação a pegar essas economias, a gente tem que lembrar que grande parte dos empreendedores de Porto Alegre não pega essas economias para investir e abrir seu negócio. Muitas vezes eles pegam um empréstimo, eles vendem o que tem, vendem algumas vezes é um carro da família, alguma coisa, para empreender. Então, o empreendedor, aquele estruturado, que já vem com caixa, que vem com uma estrutura para abrir um negócio, é uma parcela que é ínfima, minoritária, né? É pequena, né? dentro de um setor do empreendedorismo. É minoritário. Isso. Exatamente. Então, acho importantíssimo a gente estar trazendo esse projeto de microcrédito, acho importantíssimo a gente estar trazendo essa visão que o pequeno empreendedor importa, o microempreendedor importa, e é com ele que nós vamos voltar a prosperar. E aí, junto no projeto, inclui também a questão de estar capacitando esse empreendedor a crescer, a estar vendo o negócio dele como algo que pode se tornar estruturado e maior. Mas eu acho que é esse passo inicial que a gente está dando em pró-empreendedorismo e não imaginando que a solução vai vir do Estado, isso é importantíssimo. Muito bem. Márcio Aguilar, a sua avaliação desse programa, dessa iniciativa tomada pelo governo. Márcio tem que habilitar o áudio, Márcio. Senão Qualquer programa de incentivo governamental ele é muito válido. A postergação de pagamento de tributo, eventualmente alguma anistia nesse período em que não há faturamento, a necessidade de utilizar esse mesmo critério para as relações privadas no ambiente negocial. Então, na medida que você não tem rotina empresarial, na medida que você não está faturando, na medida que você não está gerando caixa para fazer frente às obrigações ordinárias, salários, locativos, fornecedores, o Estado também tem a obrigação, no meu ponto de vista, de contribuir não apenas com programas e planos, mas também com a mitigação ou com a alteração do processo de arrecadação. Mais de 50% dos empregos gerados com carteira assinada do Brasil são decorrentes do micro e do médio empreendedorismo, da micro e da média empresa. E nesse segmento, nós estamos verificando um grande grau de dificuldade. Já trouxe há pouco que a gente vai começar a pagar os programas do ano passado, e para isso precisa de caixa. Então, entra nessa linha, por exemplo, do Simples, eu traria outro assunto que é o IOF. Nós precisaríamos de crédito. O IOF hoje impacta diretamente nas operações. Nós tivemos a suspensão da cobrança até o final do ano passado. Me parece que esse era o momento, de novo, de nós pensarmos em reduzir os custos que envolve o processo de financiamento. Nós tínhamos um ambiente de liquidez muito grande pelo sistema financeiro, garantido pelo governo federal. Nós não temos essa realidade hoje. Então, nós vamos precisar alinhar o processo de retomada da atividade com o mercado, com o produto, com o consumo e com o crédito.
E na medida em que a gente vem aí, eu verifiquei muito as posturas da Federação do Comércio e das federações que representam os grupos que produzem aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós combatemos muito fortemente a questão do fechamento. Mas nós temos que buscar alternativas de financiamento, seja pelo microcrédito, seja por novas linhas do governo estadual. E aí entra a reprogramação do ICMS ou de outros tributos que atingem diretamente o empreendedor. Então, todo e qualquer programa hoje que vier no sentido de mitigar os efeitos da crise são bem-vindos. Eu concordo há pouco com o Adriano que o MEI ele pode ser uma distorção numérica da terceirização aí da atividade final, mas é inevitável que nós precisávamos regular também o pequeno artesão que não tinha uma regularização perante o poder público, principalmente no que diz respeito à contribuição e uma dignidade melhor lá na frente com uma aposentadoria ou um benefício estatal. Então, Macalossi, até porque o MEI, né, Márcio, o MEI ele vem para regulamentar um fato que é dado, que é o seguinte: nós estamos cada vez vendo menos emprego e mais trabalho. É uma assertiva interessante esta. A ausência de carteira assinada, ela justifica a ausência de uma remuneração pelo trabalho prestado de forma no vínculo formal. Nós estamos hoje com 14% da capacidade ativa da população desempregada. E nós precisamos, em contrapartida, alimentar a família, o filho, garantir a subsistência. Então, esse cidadão que não está diretamente vinculado a um posto formal de trabalho, ele está buscando uma alternativa paralela. Ou ele é Uber, ou ele é um encanador, ou ele é um prestador de serviços, que é gigante essa cadeia em termos de Brasil, se estruturando de forma direta. O que é empreender? É colocar a risco patrimônio, capital próprio na atividade econômica. O MEI está fazendo isso por N circunstâncias. Então, competia ao governo, e de fato me parece que foi acertado, regular a atividade dessas pessoas que operam aí informalmente, gerando mais dignidade, mais capacidade aí de reconhecimento desse indivíduo. Vou jogar, e daí vamos começar pelo Adriano, que trabalha no Cine, diretor do Cine. Vamos começar pela ideia do governo em relação, já que nós estamos falando de trabalho, depois nós vamos falar do Pronamp, mas vamos falar de trabalho, já que estamos no tema. O governo federal tem a ideia de modificar a questão do seguro-desemprego. Como é que tu avalia isso, Adriano? Eu, particularmente, eu sou advogado, né, de profissão, militante da Justiça do Trabalho. Não me considero também uma pessoa radical em termos de posicionamentos, mas eu acredito que sempre a parte mais vulnerável, a parte hipossuficiente deve ser protegida, né? Então, eu acredito que o seguro-desemprego talvez possa passar por reformulações, mas nunca perdendo o seu propósito principal, né, de resguardar o trabalhador em um momento que não deve ser um momento de permanente desemprego, né, mas um momento em que ele está numa fase de transição de um emprego, entre um emprego e outro, né? Por exemplo, hoje, a pessoa que for lá... o Macalossi foi demitido hoje, vai receber lá a sua milionária rescisão, né? e aí ele vai lá pedir o seguro-desemprego, vai lá no Cine. Mas o Macalossi não gosta de ficar em casa. O Macalossi, ele quer não parar de trabalhar e já quer ir para outro emprego, mas então já vai lá no Cine pegar uma carta de encaminhamento para outro emprego. O que acontece? Ele vai lá, passa numa fila, pega o seguro-desemprego e passa no outro guichê para pegar o encaminhamento. Se ele pegar o encaminhamento, tranca o seguro-desemprego dele.
Então esse é um sistema que estimula a pessoa a não procurar o emprego, e sim a ficar seus 6 meses no seguro-desemprego. Isso está errado. Isso está errado. Isso é uma coisa que deveria mudar. A gente deveria estar fomentando as pessoas saírem do emprego e já estarem procurando outro emprego, né? Não ficar parado recebendo um dinheiro de origem, né, pública. Então, são pequenas coisas que podem ser aperfeiçoadas, sim, mas eu acredito que a parte hipossuficiente deve ser sempre resguardada. Muito bem. Vou voltar para o Márcio e depois a Mari. Vai, Márcio. Vamos lá. O tema é seguro-desemprego? Isso, seguro-desemprego. Tu acredita que uma mudança na legislação do seguro-desemprego tem impacto, como a pretendida pelo governo Bolsonaro? Lembrando que o primeiro mês do ano de 2020 teve a geração recorde de empregos dos últimos anos, né? Se eu não estou enganado, né, Adriano? Mas foram mais de 200 mil empregos gerados no país. Agora, eu imagino que depois disso, com essa parada, nós tenhamos uma redução. Talvez haja um contingente de desempregados em virtude da parada aí dessas últimas 3 semanas agora em março. A gente vai ter a consequência da quebra, a consequência da ausência de rotina de atividade econômica, inevitavelmente ela vai repercutir na liberação da mão de obra, ainda mais saindo de um período sazonal que foi o período de Natal e Ano Novo. Nós tivemos no ano passado um incremento de PIB no final do último trimestre, né, e projetou uma subida significativa, e a gente acabou o ano com 4% negativo, mas a projeção era muito pior do que esta. Então, evidentemente que a pandemia, pós esse período, ela jogou novamente para o mercado da informalidade, ou para o mercado da ausência de vínculo, uma camada expressiva. Eu teria que discutir um pouquinho mais, teria que entrar numa outra seara acerca da utilidade do seguro-desemprego, conhecer um pouquinho mais a proposta governamental que está na pauta. Eu te confesso que eu não tenho conhecimento. Mas do ponto de vista do empresário, do ponto de vista de quem tem preocupação muito grande com a relação de emprego, me parece que o auxílio governamental, por menor que seja e por tempo inferior, por menor que seja o tempo, ele se faz necessário até que esse profissional consiga ter um mínimo de condição de subsistência até conseguir uma realocação no posto de trabalho. Mas eu te confesso que o tema não é de minha especialidade ou de meu conhecimento. Mari Pimentel. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós, do Novo, nós somos liberais, mas eu acho que grande parte que a gente tem que construir aqui é a austeridade fiscal, nessa construção aqui dessa discussão. Porque medidas como os colegas colocaram para auxiliar a renda, auxiliar o emprego nesse momento é importantíssimo. E a gente vê os Estados Unidos fazendo isso porque existe austeridade fiscal. O que nós temos, por exemplo, em Porto Alegre, trago os números aqui da cidade, porque eu sou vereadora da cidade, é que 20% da nossa receita vai para a previdência de 1% da nossa população. Então, uma vez que a gente não tem uma política de austeridade fiscal, nós não conseguimos colocar pacotes de incentivo à renda, incentivo ao emprego, como a gente bem colocou, que é uma situação que a gente está vivendo na economia, porque a gente não tem essa condição financeira. E onde se paga a conta, depois é com os mais pobres novamente via inflação. Porque a gente sabe que essa conta vem sempre, né? A gente não imprime dinheiro sem ter um custo para a sociedade. Então, eu acho importante a gente ressaltar que essas políticas são importantes para esse momento, mas precisamos também ressaltar que quando o governo Bolsonaro está tentando passar essas medidas, a gente sabe que não tem uma força muito grande do parlamento de estar fazendo os ajustes fiscais necessários para essas medidas surtirem o efeito necessário na população. Porque de nada adianta eu estar colocando uma renda mínima, colocando um auxílio financeiro para quem mais precisa, se a inflação vai impactar eles, não vai impactar em camada mais rica, que são os funcionários públicos que ganham seu salário em dia, que tem renda. Quem vai impactar é a pessoa do Bolsa Família, que está pagando mais pela cesta básica. Então, eu acho que é importante a gente trazer esse debate, que não existe almoço grátis. E nós, aqui do Partido Novo, a gente gosta de ver a situação como um todo. Então, não sou contra, sou a favor dessa situação, só que o Brasil não faz o dever de casa,
que é a austeridade fiscal via redução do funcionalismo público de toda a máquina pública, que a gente sabe que é um grande debate dentro do nosso país e que daí independe de esquerda ou direita, é o status quo contra o cidadão aí comum, que a gente sabe que é a minoria organizada contra a maioria desorganizada, que acaba tomando esse tipo de decisão, impactando a nossa economia, impactando as políticas públicas. Então, Macalossi quis aqui contribuir um pouco mais com essa visão ampla, econômica, diante de tais decisões, que gostaria sim que estivesse vindo pacotes como esses para fomento do empreendedorismo, fomento do emprego, mas com ajustes fiscais necessários para a gente conseguir mitigar a inflação que está vindo e a gente já sabe, tu pode ver nas prateleiras, não vai ser eu que tenho que falar, e agora já está aí para a vida de todo mundo a inflação. Não precisa dizer que a inflação aumentou, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sente. Ô Adriano, deixa eu voltar contigo para a gente encerrar esse capítulo empregos. Hoje, no conjunto de desempregados, quais são os principais, de onde eles vêm? É no setor de serviços, que foi muito afetado? Os desempregados dessa crise nova, eles são de qual origem? O que tu viu desde que tu assumiu o Cine? Acho que tu vai ter que habilitar o teu áudio também, Adriano. Ele está sem o áudio. Adriano, se tu está me escutando, habilite o seu áudio e daí nós podemos ouvi-lo. Então, eu estava repetindo então agora, eu estava dizendo que nós não temos um levantamento tão apurado aqui desses dados de qual a origem do desemprego, mas eu consigo fazer o raciocínio inverso, tá? Eu consigo puxar e ver aonde estão surgindo mais oportunidades nesse momento. Hoje, a grande esmagadora maioria das vagas de emprego vem do setor de serviços, tá? Seguido, só deixa eu pegar um dado aqui. Isso são dados aí dos últimos 10 anos, tá, do Cine. Então, assim, o setor de serviços é o que mais emprega, seguido, logo após, pelo comércio, e em terceiro lugar ali vem a construção civil e a parte de informação e comunicação. Tá? Esses são dados já mais ou menos com os últimos 10 anos e que se mantém ainda. O setor econômico de serviços ainda assim consegue nos dar uma sustentabilidade, um pouco mais de vagas surgindo, né? É importante também a gente ter uma ideia assim, de que para a gente trabalhar o fomento, a criação de vagas, a criação de emprego, a gente precisa trabalhar principalmente quem vai oferecer a mão de obra, né? Porque hoje, claro, agora esse mês a gente foi um pouco atípico, né? Obviamente, porque a gente teve esse pico aí da pandemia muito maior do que no ano passado, com muitas internações, hospitalização, então acabou reduzindo muito a circulação de pessoas, inclusive a oferta de vagas. Mas o importante é o quê? Que nós estávamos tendo, sim, ofertas de vagas diariamente, nós recebemos vagas para serem divulgadas no Cine, e muitas vezes as pessoas que vão lá buscar a oportunidade, elas não têm os requisitos que a empresa quer. A gente não está falando de requisitos de pós-graduação, mestrado e doutorado, não. A gente está falando oportunidade de ensino médio completo. Né? Hoje de tarde eu fiz um velho problema da qualificação do trabalhador brasileiro, né? Exatamente. Não, a gente não está falando de uma qualificação muito complexa. É ensino médio completo. Eu estava vendo uns dados hoje que nesses últimos 10 anos de Cine, a pessoa que tem o ensino médio completo pegou mais de 50% das vagas foram ocupadas por quem tem ensino médio completo. As outras vagas aí vão sendo divididas entre ensino médio completo, ensino fundamental completo, ensino fundamental incompleto. Mas ter, pelo menos, o cidadão tem que ter consciência disso, ele tem que buscar a sua qualificação. Isso vai facilitar, ou pelo menos, se não é facilitar o termo, tornar um pouco menos difícil a sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho. A população tem que entender isso e nós, como gestores públicos, temos a obrigação de criar essas oportunidades também para os cidadãos. Muito bem. Vamos fazer um break, voltamos na sequência. Na sequência eu vou trazer à baila o assunto do PRONAMP.
que foi um programa importantíssimo. O Márcio participou várias vezes do nosso programa ano passado para comentar sobre o Pronamp. Agora existe uma ideia de tornar o Pronamp permanente. Eu vou começar pelo Márcio, próximo bloco. O Márcio é um conhecedor, né, dessa temática e certamente vai dar aqui uma aula sobre essa importante ação que, se traduzida num programa permanente, creio eu, será muito benéfica para os empreendedores. E também vamos ouvir a vereadora Mari Pimentel e o Adriano Weidmann do Cine Porto Alegre, falando sobre esses e outros assuntos. Cruzando as conversas, volta depois do intervalo aqui na RDC TV. Cruzando as conversas de volta nesse segundo bloco, hoje recebendo o Márcio Aguilar, presidente do Sinfac AGS, a vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo, e também Adriano Weidmann, do Cine Porto Alegre. Nós estamos falando sobre emprego, apoio aos empreendedores, e o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net e pelas redes sociais @RDCTV Digital em todas as plataformas. Não deixe de mandar sua mensagem, a sua participação é muito importante para nós. A RDC agora também está no canal 524 da Claro Net, Fibra TV, em mais 6 cidades: Torres, Montenegro, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela. Nessas cidades e em outras você encontra a nossa programação. Não deixe, portanto, e Guaíba, não deixe, portanto, de acompanhar também nessas cidades a programação da RDC TV. E você já acessou o site do Marketplace do Rio Grande do Sul? É isso aí, rdcshopping.com.br. Clique lá, tem muitas ofertas, muitos produtos. Tem os bolos da FAB, tem lá os chás do Maravilhas da Terra, tem os kits da Victoria's Secret, tem muitos produtos que você encontra no Marketplace do Rio Grande do Sul, rdcshopping.com.br. Vamos voltar com Márcio Aguilar para falar sobre Pronamp. Pronamp, que foi um programa de crédito para os empreendedores, que foi muito importante, mas que ficou muito abaixo da necessidade, né, Márcio? Quer dizer, foi feita 1, 2, 3 edições do Pronamp e agora a ideia é torná-lo um programa permanente. Como é que tu vê isso e a viabilidade na sua avaliação? Tem que habilitar o áudio, Márcio, senão a gente não lhe ouve. Vamos lá, este foi um assunto que nós debatemos muito no ano passado. Muito. Desde a gênese do Pronamp até a sua efetiva estruturação enquanto programa de apoio. Nós trabalhamos na época com a Cátia Abreu, com o Jorginho Melo, são 2 senadores que trabalharam intensamente nesse programa. Jorginho Melo, na época, já falava em ter o Pronamp como um programa permanente, a exemplo do Pronaf, que é o Programa Nacional de Auxílio às Famílias Rurais. E veio em 2 batidas, na primeira batida com 15 bilhões, depois o implemento. O Pronamp acabou colocando mais de 35 bilhões no mercado, um número muito aquém daquilo que era necessário, mas um número que auxiliou substancialmente. Depois foi seguido do PA, que foi o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Os 2 programas sem nenhum recurso federal. O primeiro, o Pronamp, garantido pelo Fundo Garantidor de Operações, o FGO. O segundo, pelo FGI. Ou seja, existe um fundo criado pelo governo para dar liquidez às operações realizadas pelo setor financeiro. Ou seja, havia um regramento de como operacionalizar o programa, com a garantia do governo federal, mas quem otorgava o crédito era a iniciativa privada, o Sistema Financeiro Nacional ou os bancos privados. A Caixa, primeira em volume de recursos,
seguido de um banco privado. O Itaú foi o segundo banco que mais alocou recursos nesse processo. E depois vieram outros bancos. Não vou entrar aqui na gênese de como isso foi liberado, mas vou entrar na necessidade preemente à época de mitigar os efeitos da crise. Como não há recurso direto do governo, o governo garante o inadimplemento dessas obrigações, nós termos um Pronamp em caráter permanente para as empresas que cumpriram os requisitos legais de exigibilidade com uma taxa de contrapartida baixa, à época Selic mais 1,25, hoje já se fala um Pronamp em outros valores, em outros números, haja visto que a Selic está subindo e vai subir, nós já subimos 0,75, já é expectativa de subir mais outro tanto, para conter exatamente o processo inflacionário que se falava há pouco aqui, que acaba complicando a vida do mais pobre, do mais simples. Esse programa, na minha avaliação, ele seria interessante se houvesse a sua permanência com as contrapartidas necessárias por parte do empreendedor. E a contrapartida maior no programa do ano passado era do governo. Não precisava haver, naquela época, nenhuma contrapartida real, nem fidejussória, ou seja, não precisava ter imóvel, ter fiança, ter aval, para que o empreendedor acessasse esse recurso. Atingiu o número de 200 e tantas mil empresas, teria que pegar o número correto para trazer, mas ele já teve um efeito substancial. O critério elegido à época ficou a cargo da instituição financeira que, de fato, ela escolheu para quem dar o recurso, né? Mas quanto à sua gênese, me parece, e aí, indo na linha do que falou a vereadora Mari, o governo, ele não é um formador de riqueza, ele é um gerenciador de receita. E quem coloca a receita no governo é a iniciativa privada. É o cidadão, é o empresário, é o empreendedor que paga o imposto, fomenta e acaba financiando o Estado, que, por sua vez, tem por obrigação as suas políticas públicas. E, dentre as políticas públicas, aquelas desenvolvimentistas, apostando em ambientes estratégicos, como é, por exemplo, os financiamentos para o processo da agricultura, para o processo educacional, e eu acho que dá bem mais longe para o processo de empreendedorismo do microempreendedor brasileiro. Então, respondendo de forma objetiva o teu questionamento, acho que tem espaço, o dinheiro não é público, é privado, e o governo tem que ter estruturas para garantir caso o privado não pague. O governo seria tipo um fiador, no caso, Márcio? Ele é o garantidor, ele garante com recursos provenientes provisionados dentro do Tesouro Nacional, e aí tem as formatações de onde vêm esses recursos, e na medida em que não houver o pagamento pelo tomador, o governo vai lá e garante 100% da operação, limitado a 85% do volume geral. Essa é a regra que funcionou para o Pronamp, e agora se imagina o novo Pronamp. Por incrível que pareça, do Pronamp do ano passado, sobraram 2 bilhões de reais que não foram aplicados. Não me pergunta por quê. Eu ia lhe perguntar, era a pergunta que eu ia fazer, por quê? Porque tanta gente necessitou, eu lembro inclusive você falando aqui no programa, Márcio, das pessoas que iam buscar o Pronamp e já não tinha mais, e de repente tu me fala agora que 2 bilhões não foram usados? 2 bilhões sobraram e esses 2 bilhões seriam agora uma das fontes para a utilização para esse novo projeto que está sendo estudado pelo governo. Me parece que o número oscilaria aí próximo de 20 bilhões. O que não funcionou ano passado? O alto grau de exigibilidade da agência bancária na hora de conceder o crédito. Burocracia, no caso? Não exigia. Não, é política de crédito. Exatamente a política de concessão de crédito arrochada pelo sistema financeiro. Se deu crédito para quem não precisava necessariamente dessa linha de crédito. Quem conseguiu é quem tinha o relacionamento bancário um pouquinho mais afinado, um pouquinho mais ajustado. Lamentavelmente, era para ter sido uma universalidade, acesso universal, principalmente para quem mais precisava, e esse recurso acabou sendo direcionado aí de acordo com a visão do gerente da agência que fez a liberação. Eram milhares de ligações, era um funil. Muita coisa entrou, pouca coisa saiu.
E eu fui um crítico disso à época. No teu programa, a gente bateu fortemente. Eu lembro. E deveria haver um controle melhor do governo para quem estava sendo liberados recursos. Quer dizer, o critério técnico acabou sendo, em muitos casos, pervertido em nome de facilitadores, no caso. Facilitadores atuando dentro do sistema financeiro. Veja que a lei, na época do Pronamp, não excetuava quem tivesse problema de crédito. Então, a única objetividade, a linha objetiva, era a questão do faturamento do ano anterior. Então, as regras de concessão de crédito foram arrochadas pelo sistema financeiro e pelas agências que operaram. E aí eu tenho que fazer uma referência. Dos bancos privados, quem mais forneceu crédito no ano passado, reitero, foi o Itaú, atrás da Caixa Econômica Federal, que foi a grande incentivadora. E o Banco do Brasil, que é o banco, teoricamente, o banco que nós deveríamos ter os nossos anseios atendidos, ficou lá na 5ª ou 6ª posição em concessão de crédito. Vamos ouvir a vereadora Mari Pimentel. Mari, Pronamp, presumo que tu deve ter dialogado com muita gente que tentou ir atrás do Pronamp ano passado. Eu dialoguei, eu tentei. Tu tentou? E vi na prática, então. Então conta o teu relato, como é que foi, porque 2 bilhões ficaram de fora e tu poderia ter sido atendida, Mari. Sabe quando é que eu ganhei? Eu ganhei 20 mil reais de Pronamp. É uma piada. Tendo em vista a estrutura das minhas barbearias e do que a gente não tinha dívida nenhuma, mas é isso, é relacionamento bancário, é tu comprar um título de capitalização, né, um seguro do banco, é quem é parceiro do banco já em outras práticas, e acabou realmente o Pronamp sendo escolhido pelos gerentes em cima do que ele traz de remuneração também depois para o banco. Então, como a gente tem uma grande concentração bancária aqui no Brasil, a gente tem aí 5 grandes bancos, a gente acaba tendo as situações como essas, ficando à mercê de grandes bancos tomando essas decisões. Então, o que a gente vê até na política de microcrédito que está vindo aí do prefeito, é ele ter fomentos. Então, não vai ser a prefeitura que vai conceder o crédito e não vai ser via grandes bancos. Vão ter agentes que estão mais próximos às comunidades. E é isso que nós temos que começar a ter no Brasil, é mais bancos que estejam trabalhando com nichos de mercado e não uma concentração grande. E por isso que políticas públicas que acabam vindo de Brasília e acabam na mão de 5 bancos nunca vão dar certo, não existe daí, Macalossi. A gente, por vezes, quer fiscalizar e, por vezes, a gente desburocratizar traz mais efeito do que a gente fiscalizar. Então, se a gente tivesse, daqui a pouco, 20 bancos entregando o Pronamp, a gente teria um efeito de maior sucesso do Pronamp do que estar fiscalizando os 5 que nós temos. Então, é nesse sentido que eu gostaria de colocar a ressalva. Muitos empreendedores não conseguiram. Existem diversas linhas de créditos, daí esses bancos dizem que não tem mais Pronamp e daí eles te vendem outro crédito. Mas hoje tu não consegue. Que é um crédito que nem se compara com aquilo que seria o benefício dado pelo tipo de crédito do Pronamp. Não, hoje um crédito, se tu fizer muito bem um crédito como empreendedor, assim, eu dizendo uma estrutura de negócio pequena, que nem a minha, que são barbearias, eu estou falando de um crédito a 1% ao mês. E se nós formos ver que a gente estava com uma taxa de juros no Brasil a 2%, a gente está falando de um spread bancário gigante, que fica na mão do banco. E por não ter alta competitividade, é isso que a gente tem para tomar de crédito. Tanto que nós vemos inúmeras empresas, e até a gente agora trabalha pensando assim, empresas de capital aberto, lançando debêntures, ou de capital fechado, mais estruturadas, lançando debêntures, que melhor que pegar o dinheiro no banco, onde ainda estava caro, eles conseguiam lançar debêntures, porque eu, como investidora, não consigo me remunerar de uma maneira com uma taxa de juros de 2%, com uma taxa fixa. Então, o que eu, como investidora, precisei fazer? Procurar outros locais para investir. E daí vieram empresas lançando os debêntures. Então, elas tomam dinheiro mais barato que no banco e eu, como investidora, consigo remunerar meu capital melhor que o CDI do banco. Então, a gente vê como essa estrutura bancária que nós temos no Brasil, não existe pacote de fomento que venha de Brasília
que dê certo e coloque a mão no lugar onde precisa, coloque o dinheiro onde precisa. A gente precisa desburocratizar o sistema bancário para termos mais agentes, que a gente tenha securitizadoras garantindo esses créditos, que a gente consiga aí trazer um fomento do mercado de crédito, com maior aí atores privados e não depender de 5 bancos, sendo que um é a Caixa Econômica, que nunca deu crédito para empreendedor e agora do dia para a noite teve que aprender a dar crédito para empreendedor. Então a gente está querendo fazer algo que não é, que é mágica, né? Então eu acho que a gente não podia esperar nada mais do que o resultado que a gente viu na prática, que a gente está trazendo aqui. Antes de passar para o Adriano, eu vou voltar para o Márcio, que eu gostaria da impressão dele em relação ao que disse a Mari. Ponto, vai ter uma pauta interessante para um programa. Falar aí sobre fintechs, que possivelmente a Mari deve estar investindo, ou numa estrutura de crédito estruturada. Isso tudo significa dizer que o Brasil está passando por um processo de desbancarização. O acesso ao crédito pela pessoa física, pela pessoa jurídica, hoje ele abriu um contingente de opções elevadíssimos, que tem numa ponta a capacidade de captar recurso, pagando 110, 115, 120 CDI, e vender recurso ainda mais barato que uma instituição financeira, de forma célere e rápido em um ambiente digital, em plataformas digitais. Nós estamos operacionalizando isso na linha de fomento e fico muitíssimo feliz em ouvir a vereadora falar o termo de securitização. Nós temos 2 tipos de securitização, aquela de ativos que securitivam ou garante determinadas operações, e a securitizadora de créditos ou de ativos empresariais, que é aquela que utiliza o financiamento do microempreendedor a partir de seus ativos, a partir da sua venda a prazo, ou da prestação de serviço a prazo, ou da produção que ela entrega a prazo, como é o alinhamento do factoring, como é a estrutura de uma empresa simples de crédito, como opera um fundo de investimento em direito creditório. Se nós partirmos por operações parabancárias, com um nível de atratividade, de custo, hoje o Brasil, vamos de novo, a partir de um processo de desbancarização que tem sido levado a efeito pelo atual governo, nós teremos aí num curto espaço de tempo uma acessibilidade gigantesca e um acesso de crédito aos mais variados nichos de negócio em solo nacional. Então, me sinto muito confortável aqui, Macalossi, em ouvir da vereadora, que tem esse alinhamento de ser empreendedora e, nessa veia de empreendedorismo, conhecer essas novas ferramentas, porque o político ele precisa ter uma visão sistêmica, geral, não só do mercado, mas como as estruturas que abastecem o mercado. E o crédito, para mim, em qualquer parte do mundo, ele é o grande canal de progresso, de crescimento, de geração de receita. Adriano, sua avaliação sobre o Pronamp, ele teve impacto na questão do emprego? Presumo que sim, né? O Adriano está online ou ele está sem o áudio habilitado? Tem que habilitar o áudio, lembrando. Foi, agora sim. Vai lá, eu não Adriano. estava em frente à pasta do trabalho no ano passado, então eu não tenho como ter um comparativo dos devidos reflexos no mercado de trabalho, mas presume-se que deveria ter reflexo, né? Mas como foi bem tratado aqui pelos 2 colegas debatedores, no Brasil tudo o que vem, seja de Brasília ou de outros níveis do executivo ou do legislativo, acaba sendo desvirtuado e não chega na ponta onde deve chegar, né? Não chega naquele que efetivamente precisa do crédito e que possa fazer o bom uso dele para o seu crescimento e fomentando, assim, dessa forma, outros empregos e na geração de renda, né? Infelizmente, esse tipo de notícia. A mesma forma também, acho que o governo federal criou um outro auxílio para as micro e pequenas empresas durante a pandemia, e que eu não conheço ninguém, diversas pessoas tentaram e ninguém conseguiu ter acesso, né? Então, fica muito difícil de se crescer num país como o nosso, né? Mas, enfim, realmente eu não tenho dados específicos para basear uma resposta nesse tema aí.
Mari Pimentel. Colocou aí o quão é importante a gente estar aprendendo com a crise, a gente estar vendo como algumas políticas públicas, independente da boa vontade, precisam ter atores privados para conseguir chegar à população, chegar ao povo, chegar a quem mais precisa. Então, eu colocaria que essa parte do Pronamp e de outras ferramentas que devem chegar, espero, em 2021, cheguem e consigam chegar daqui a pouco via FDICs e outros agentes que transferem crédito de maneira mais eficiente por vezes. Então, eu gostaria de aproveitar esse espaço para trazer isso aí, a via fintech, a via FDICs. Nós temos muitos... hoje o nosso setor ele é bem estruturado, então ninguém cria um FDIC, tem que parar de pensar como crédito que venha fora dos 5 bancos como sendo um agiota. Então, eu acho que, desculpe a palavra aqui, mas é que no Brasil ainda existem alguns mitos, e por isso que eu gostaria de trazer aqui, que são via fintechs, via outros agentes, outros players, e nós vamos ver isso no microcrédito, espero, em Porto Alegre. Eu estou muito feliz com essa iniciativa do PL, que veio hoje para a Câmara, já consegui falar com a equipe, é uma equipe de economistas, viu, Macalossi, que eu considero importante tu trazer aqui para o teu programa, economistas que vieram, que estão fazendo uma entrega no PL número 5, então um PL importantíssimo, com 100 dias de governo, entregar um projeto de lei nessa magnitude política, assim, para Porto Alegre, porque a partir de um fomento da prefeitura, esses agentes que vão estar entregando crédito vão estar daqui a pouco se estruturando e daqui a pouco vai vir mais crédito vindo de iniciativas privadas. Então é isso que nós precisamos. É um PL que envolve um percentual pequeno de dinheiro, mas que eu considero um passo importante para a gente trazer aí um sistema muito mais desburocratizado, muito mais disruptivo para o crédito em Porto Alegre. Então, eu trago isso daí muito mais na minha fala agora, esse incentivo. Gostaria que tu trouxesse aqui para o teu programa essa equipe técnica que está trazendo esse programa aqui para Porto Alegre, que pelo que eu conversei com eles, tive poucas interações, porque são 100 dias de governo, mas eles mostraram aí muito ideal de estar trazendo para a ponta esse contato próximo via agentes, via credenciamento de agentes e fomento de agentes sérios para trazer o crédito ao empreendedor. Então, o agente muitas vezes vai ser aquele agente da comunidade, que conhece o empreendedor, que sabe como é a realidade daquele empreendedor, e não aquele cara lá no banco que está muito longe, o burocrata. Nós temos que tirar o papel do burocrata como quem vai conceder o crédito e colocar a mão em pequenos agentes, menores agentes. Daí sim nós temos grandes securitizadores que vão começar a trabalhar com esses créditos maiores, que pegam esse bolo e tornam um produto. Mas isso tudo é a partir de um sistema bancário que começa a se organizar, não em cima de 5 agentes, em cima de vários agentes. Então, por isso que eu trouxe aqui um pouco da minha fala do que são as palavras feias no mercado, que é o tal do agiota, e o que a gente tem que banir do nosso vocabulário e colocar fintech. Então, é nesse sentido que eu gostaria de agora terminar essa minha fala de Pronamp e falar de o que a gente tem que esperar para o futuro dos próximos anos e daqui a pouco, nesse ano aí mesmo em Porto Alegre. Eu acho que é extremamente válido que a gente traga esse pessoal que desenvolveu esse projeto para falar a respeito dele aqui no programa. Vamos viabilizar isso, Mari. E daí tu estás convidada a participar do programa também, já que tu recomendasse a pauta, então vamos tratar dela contigo aqui presente. Aí a gente combina a data. O que tu achas? Mas, de qualquer forma, eu acho que é um projeto importantíssimo. E de novo, era algo que havia sido falado na campanha. Microcrédito. E é necessário, né? Mari, tá me ouvindo? Tô ouvindo, desculpe, deu uma trancada. Perfeito. Não, exatamente, é importante a gente trazer essa questão do microcrédito, é importante a gente trazer esse microcrédito para quem está próximo do empreendedor, que está próximo da ponta, que conhece o empreendedor, que sabe do negócio. É importante também trazer, Macalossi, que esse programa de microcrédito está em cima da capacitação do nosso empreendedor também, que é uma coisa que a gente tem muito empreendedor por ocasião, pela situação, e a gente tem aqui nosso presidente do Cine para trazer dados que a gente sabe que muitas pessoas pegam esse auxílio-desemprego, que pegam alguma rescisão, e aí, a partir daí, empreendem. E não tiveram uma grande estrutura, uma grande bagagem ao empreender. Então, esse programa de microcrédito, eu considero também importante com a educação que ele vai trazer em cima do empreendedorismo. Então, nós precisamos
fazer que as nossas empresas não morram no primeiro ano. Eu acredito muito que nós temos que desburocratizar para conseguir ajudar isso, mas nós precisamos também auxiliar com conhecimento esse empreendedor. E falo também no papel de mulher um pouco, Macalossi, que tem muitas mulheres que quando viram mãe, viram empreendedoras, e elas não se prepararam para isso. Então, para a gente ter sucesso, a gente quer ter mulheres empoderadas, empreendendo e tendo sucesso, nós precisamos gerar conhecimento junto com crédito. Então, não adianta só o dinheiro chegar vazio, a gente tem que formar essa nova geração de empreendedores que estão aí para trazer essa prosperidade para a cidade que a gente tanto espera, né? Márcio Aguilar, e depois eu volto para falarmos sobre as ações em relação a emprego em Porto Alegre. Vai lá, Márcio. Último ponto sobre o Pronamp e o que a Mari acabou de falar. Nós já debatemos bastante esse assunto, a importância de ter políticas específicas. E eu, dentro desse processo de mitigação dos efeitos da crise, eu precisaria fazer 2 registros aqui. Primeiro, não é iniciativa privada o funcionamento do comércio, o funcionamento do serviço, o funcionamento da empresa que faz a propagação do vírus. Então, existe um grande equívoco aqui quando a conta da propagação é debitada aí para o setor produtivo. Segundo, não adianta você estabelecer programas de incentivo se você não garantir a rotina da atividade econômica. Nós estamos chegando agora no momento em que devemos pagar aqueles valores contraídos no ano passado, e foram 141 bilhões ao todo disponibilizados em programas. E nós não estamos tendo receita para fazer frente, para mitigar agora os efeitos atuais que a pandemia trouxe. O Pronamp, no ano passado, gerou emprego? Não, não gerou emprego. Ele mitigou os efeitos, ou seja, ele manteve os empregos existentes. Ele permitiu que o empresário colocasse recursos em seu caixa, fizesse frente às despesas ordinárias, pagasse o fornecedor, acertasse contas passadas e se preparasse para a retomada econômica, o que de fato aconteceu no terceiro e quarto trimestre do passado, onde nós tivemos um crescimento muito forte do processo econômico. Agora, o recrudescimento ou a necessidade de paralisar de novo, neste momento, ela vai encontrar um obstáculo forte, que é hoje a desidratação do poder público, dos cofres públicos, em gerar novas ferramentas de acesso, de difusão de crédito, novos programas de difusão de crédito. Mas reitero aquilo que disse, não é o comércio, não é o setor produtivo que faz a propagação do vírus. Ele funciona de forma protocolar, com distanciamento social, cumprindo regras sanitárias. E não pode ser tributado a este empreendedor nato, que gera receita para o governo, a conta da pandemia. Sou totalmente solidário, e isso já externei outrora, com o problema sanitário. Mas não podemos ampliar o grau de dificuldade, levando aí o Brasil para um abismo do ponto de vista da quebra enorme das empresas e microempresas em solo nacional. Muito bem. Adriano, o Cine presta um serviço que é importantíssimo. Vamos falar um pouco sobre o Cine de Porto Alegre, antes de a gente ir para o encaminhamento do fim do programa. Como é que ele está atuando nesse momento de pandemia? Como é que ele está auxiliando aí as pessoas que precisam de trabalho agora, que é um momento complicado, né? Onde há uma dificuldade enorme, inclusive, para se buscar emprego. Como é que está sendo feito esse serviço? O Cine, ele está funcionando normalmente, né? Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 17 horas, sem fechar ao meio-dia. Né? O Cine não fechou praticamente toda a pandemia, ele ficou aberto. Tivemos que fechar aí nos últimos 10 dias, a gente voltou a abrir agora na segunda-feira, porque tivemos alguns casos de Covid, então, por segurança dos funcionários e dos usuários, se julgou, né, que seria mais conveniente fechar uns dias, e estamos funcionando normalmente agora, né, tanto na busca de empregos como no encaminhamento de seguro-desemprego, que são as nossas principais funções. Fica um pouco comprometido, que é o que eu considero que é o principal, e ainda não conseguimos
usar e produzir ainda nessa gestão, que é a parte da qualificação profissional. Esse eu acho que é o grande diferencial. Nós temos que fornecer formas, mecanismos, oportunidades para as pessoas virem a buscar uma qualificação. A pessoa que vai lá no Cine e tem, sei lá, ensino fundamental completo, ela tem que ter um encaminhamento e uma oportunidade para ela concluir o ensino fundamental, e se ela quiser, ela concluir o ensino médio, e depois, quem sabe, ir para uma universidade e ela ir crescendo. Ou a pessoa que está lá, que saiu do emprego e quer ser, e não quer mais trabalhar de carteira assinada, ela quer abrir o negócio dela, ela tem que ter a orientação, o encaminhamento para ela empreender e abrir o negócio dela. Infelizmente, agora com a pandemia, então, com a impossibilidade de nós fazermos cursos presenciais, né, ou pelo menos de uma forma mais ampla, então isso fica um pouco prejudicado para um segundo momento. Mas eu acho que esse é o principal viés que nós temos que trabalhar aqui no trabalho em Porto Alegre. É a qualificação das pessoas que procuram o Cine, pessoas que procuram emprego conosco lá no Cine. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, Adriano, pela tua participação aqui no programa e deixar o Cruzando as Conversas à disposição do Cine Porto Alegre para esclarecimento de dúvidas, divulgação de iniciativas. Muito obrigado pela sua participação. E nós temos um amigo em comum, muito que é o Thiago Moisés, né? Thiago Moisés é um amigo nosso, eu sei que é... Parceirão nosso. Grande figura. Já deixamos, vou até deixar um abraço já para o Thiago, aí deve estar nos assistindo. Um abração aí, Thiago. Tamo junto aí. Muito bem, obrigado aí, Adriano. Adriano. Agradeço, tá, Guilherme? Obrigado pela oportunidade. O Cine, da mesma forma, está à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo. Muito bem. Mari Pimentel, vamos rapidamente falar sobre assustação. Saindo agora do tema principal, cada um vai falar de um tema final. Então, Mari, assustação pela justiça do projeto de reforma previdenciária do município. Como é que tu vê isso? Bom, acho que a minha resposta é meio que né? Caiu como um golpe, né? A gente vê normalmente novamente a justiça interferindo na nossa política, no legislativo. E é algo que era importantíssimo para a cidade, que a gente estivesse votando, é algo que já está muito maduro, já tiveram inúmeras reuniões, já teve audiência pública, a gente já falou, e é importantíssimo a gente colocar que esse dado, né, que a gente tem hoje, 1% dos porto-alegrenses recebe 20% da receita que o município gera. Então, a gente nunca vai ter uma sociedade com menor desigualdade se a gente não estiver aí fazendo algumas reformas que são necessárias. Então, a gente vê aí a iniciativa privada contribuindo por mais tempo e ainda o setor público não contribuindo com o mesmo tempo. O que a gente coloca nesse pelo, que é o projeto que está na Câmara, que estava, né, que agora teve essa questão da justiça, que eu espero que o quanto antes a gente consiga derrubar. Mas o que acontece é que só equiparava o tempo de contribuição, que já foi feita a reforma lá em Brasília, já foi feito no Estado e agora a gente tem que trazer para o município. Então não muda nada, nenhuma outra regra agora. Esse pelo, que é essa nova regra, ela só altera o tempo de contribuição. Então, significa que a gente tem uma maior perspectiva de vida, Macalossi, a gente sabe, a gente tem aí uma outra realidade e a gente precisa, né, adequar essa outra realidade à Previdência. Se a gente não quer aí ter um rombo de ficar insustentável a política pública, porque a gente já tem 20% da receita comprometida com Previdência, o que vai acontecer no futuro, se a gente não conseguir fazer essas reformas necessárias agora? Então, a estimativa é que essa reforma do ajuste traria aí para os próximos anos um ajuste fiscal de 400 milhões para o nosso município. Que daí sim a gente entra na questão do Cine, a gente pode colocar nas áreas que são prioritárias, que é a educação, garantindo que essa nova geração tenha uma educação de qualidade, que a gente garanta que hoje a gente tem quase 40% dos nossos alunos que não terminam o ensino médio, que as crianças continuem na escola. Então, a gente consegue focar a verba no município onde realmente traz resultado para o município, que é educação, saúde e segurança.
e não na Previdência. Então, a Previdência ela tem que ser sustentável por parte dos funcionários públicos, e é isso que não tem acontecido em Porto Alegre, a não ser que a gente consiga passar essa nova adequação dos horários, da faixa etária. Então, relembrando, a gente só está ajustando o que já está acontecendo, já aconteceu em Brasília, já aconteceu no Estado, e agora falta o município fazer seu dever de casa. Ainda já ouvimos que o presidente da Câmara, o vereador Márcio Binzeli, estará tentando aí derrubar essa liminar, e estamos esperando que a gente tenha essa votação o quanto antes. Mas hoje eu não tenho uma perspectiva para te dizer quando vai ser pautado, se vai ser semana que vem ou na outra, mas já teve uma ampla discussão e eu posso dizer que todos os envolvidos já foram ouvidos e já foi tudo ajustado. Agora nós, vereadores, estamos carentes por conseguir votar as pautas que são importantes para a cidade, daí sim sobra dinheiro para a gente colocar na saúde e para todos os outros serviços que a gente precisa aí, que tanto carece na nossa cidade. Inclusive microcrédito, né, Mari? Inclusive, também a gente acaba tendo hoje essa dificuldade financeira, que algumas vezes quando a gente foi falar com o secretário da Fazenda, ele fala, como é que eu não posso hoje comprometer a minha receita, que daí não vou pagar a ponta, eu não posso pagar o meu médico, eu não posso pagar o enfermeiro. Então, o que acontece? Hoje, se tu atrasa, só para te explicar, Guilherme, se tu atrasa o salário de algum funcionário, tem que atrasar de todos. Então, tu não escolhe, hoje eu não vou pagar o fulano de tal, o porteiro, hoje eu vou pagar o médico. Não, se tu atrasar, se tu tiver com as contas comprometidas do município, tu vai parar o salário de todo mundo, da segurança, da educação, do médico que está lá na linha de frente, do enfermeiro, de todos os atores que agora a gente tanto precisa. Então, a gente precisa fazer essa reforma da Previdência para conseguir garantir uma sustentabilidade no nosso município a médio e longo prazo, e não é só para hoje. Então, por isso que eu digo que eu fiquei muito frustrada, foi um porque ontem a gente não imaginava que ia acontecer isso, e realmente foi algo que foi muito forte, assim, a gente parar uma votação tão importante que a gente esperava estar conduzindo como principal entrega para esse primeiro trimestre aí de legislatura. Mas a gente sabe como é que ainda o jurídico ainda acaba interferindo algumas vezes na dinâmica da democracia de quem foi escolhido pelos 36 vereadores que foram escolhidos pelo povo de Porto Alegre. E eu acho lamentável que certos vereadores façam isso, quer dizer, como sabem que não vão ter capacidade de mudar a vontade expressa no voto, porque tem menos representação, eles judicializam a questão e enfraquecem o poder do qual fazem parte. E, rapidamente, essa questão das faixas etárias, na época da discussão da reforma previdenciária federal, se divulgou uma fake news que era relativa à idade da aposentadoria, que o brasileiro ia trabalhar até morrer, quando, para cálculo de aposentadoria, o que importa o índice de sobrevida, ou seja, é quanto tempo você vive a partir do momento que você chega a se aposentar. Quer dizer, quando você chega a 65 anos, quanto tempo mais você vive? Em média, no Brasil, quando a pessoa chega a 65 anos, ela vive até os 83, 84, 85. E é isso que vale para o cálculo previdenciário. Porque a faixa média, a perspectiva de vida, ela é rebaixada pelo índice de natalidade de vários estados, que é alto. Então, você diminui o índice de expectativa de vida. Agora, quando a pessoa chega a 65 anos, a chance dela é de chegar a 85, 84. Então, é esse o tempo de sobrevida que ela tem e é isso que importa para o cálculo da Previdência, sendo assim bem sintético. Muito bem, Mari Pimentel, muito obrigado pela participação e vamos fazer aquela pauta, vamos deixar um tempinho e fazemos ela aqui no programa. Por fim... Pode deixar. Márcio Aguilar. Márcio, o Sinfac promoveu um debate sobre a reforma da Lei 11.101, que é a da recuperação empresarial. Se tu pudesse sintetizar isso em 2 minutos, na sua despedida, acho que é interessante. Perfeito. A alteração da Lei de Recuperação Judicial, ela veio trazer algumas respostas aí ao anseio do investidor. E também ela ampliou a possibilidade de fazer a recuperação extrajudicial, que é aquela tratativa prévia ao ajuizamento de um processo mais complexo. Então, o que passa hoje e o que se debate? Você buscar alternativas para que o empreendedor não tenha a sua atividade encerrada
pela dificuldade econômica. Qualquer atividade empresarial ela depende de mercado, de um lado, produto do outro e força de venda. Só que as contingências do Brasil, às vezes, geram dificuldades operacionais, seja pelo custo da matéria-prima elevado, seja por problemas de ordem diretiva, seja por problemas de ordem tributária, seja por insucessos em determinadas decisões, gera dificuldades de empresas dos mais variados tamanhos. Podemos pegar das maiores às menores. E o processo de recuperação, ele não veio para permitir que o credor recebesse a conta. Ele veio permitir que determinadas estruturas empresariais que têm potencialidade de se auto-recuperar pelo seu produto ou pelo seu serviço, continuem gerando empregos, continuem mantendo a geração de receita para a União, através do pagamento regular de tributos, e continuem gerando riqueza. E esse processo que trouxe agora a inovação da lei dá mais amplitude para que o crédito, para que quem fomente, quem coloque crédito, tenha mais segurança na hora de alocar recursos numa empresa em processo de recuperação. Veja que quando se aprova um processo de recuperação, faz uma avaliação prévia, nós temos aí a figura do Estado, juiz, que vai processar essa recuperação, mas nós temos aí a figura do administrador judicial, que é quem dá os suportes e quem avalia a viabilidade dessa empresa continuar a sua atividade. Nós temos a figura do próprio diretor, do próprio dono, que pode a qualquer momento ser afastado da atividade se a sua postura for incompatível com a normalidade da atividade. E nós temos a figura de quem investe, ou seja, do fomento, mais propriamente quem investe. Empresas de factoring, empresas securitizadoras, fundos de investimento, o próprio terceiro que daqui a pouco vê uma possibilidade de alocar recursos, mas tem medo que essa empresa vá cair num processo de solvência ali na frente. Então, essa alteração legislativa trouxe mais segurança para o investidor, permitindo que, em caso de problema maior ou de inviabilidade total, ele consiga retirar o seu recurso de forma prioritária. Também há outras questões aí que permitem que o acordo de trabalhadores, ou seja, das trabalhistas, sejam passíveis de negociação com alguém que queira comprar esse crédito pagando à vista o crédito preferencial do trabalho e recebendo oportunamente dentro do processo de recuperação, e outras estruturas mais técnicas aí que permitem maior segurança e agilidade no processo de recuperação. Mas chama a atenção que o processo de recuperação extrajudicial, que nós do Sistema do Fomento já fazíamos muito no passado através do fomento da matéria-prima, passou a ter uma grande amplitude dentro desse processo e caberia aí um momento específico para a gente abordar os detalhes dessa novidade legislativa que altera profundamente a lei da recuperação judicial. Dito isto, eu te agradeço, Macalossi, mais uma vez pela oportunidade, cumprimento o Adriano e transmito a ele um abraço do procurador aqui do município, José Medeiros, pessoalmente, cumprimento a vereadora Mari pelo conhecimento aí muito bom aí da parte das estruturas de crédito e continuamos sempre à tua disposição aí para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito bem, tá aí então. Muito obrigado a Mari, ao Márcio e ao Adriano pelas intervenções na edição de hoje do Cruzando as Conversas, tema que é muito importante, nós voltaremos a debatê-lo aqui no nosso programa. Muito boa noite aos três, obrigado novamente e nós vamos para o intervalo só para o encerramento do programa. E é isso aí, o programa de hoje foi sobre empregos e apoio aos empreendedores. Márcio Aguilar, do Sinfac RS, Mari Pimentel, vereadora do Novo na capital, e Adriano Weimann, do Cine Porto Alegre, estiveram participando da edição de hoje. Amanhã nós vamos falar sobre a privatização da Corsan, um assunto que é importante, envolve a questão de saúde, porque diz respeito à implantação de obras de caráter sanitário. Nós vamos falar sobre PPPs
Então fiquem ligados às 22 horas aqui na RDC. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo Estruturas para Eventos e agora também fretes e cargas. Uma boa noite a todos e cuidem-se. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.